Bom dia ou boa tarde, meus amores, como estão vocês? Preparados para mais uma aula de informática? Espero que sim! Tia Sol está aqui morrendo de saudade de cada um de vocês, na expectativa da gente estar junto novamente, muito em breve, tá? Mas enquanto isso, vocês vão tomar os devidos cuidados. Fazer o quê? Usar máscara, lavar bem as mãos, usar o álcool em gel, evitar estar em contato com outras pessoas, tá bom, criança? Vamos nos cuidar para que vocês possam cuidar também da família de vocês, tá bom? Do papai, da mamãe e da vovó. Vamos estudar? Pois vamos lá. Criança, na nossa aula de informática, nós vamos dar continuidade ao que já estávamos estudando, tá bom? Vamos entender um pouquinho sobre os principais componentes do gabinete, né? O gabinete, criança, para quem vocês não sabem, é um aparelhozinho que fica bem pertinho do computador e é justamente no gabinete que a gente guarda as maiores informações do computador, certo? O jovem Mark, ele é o líder da turminha de informática. E ele ficou bastante entusiasmado ao perceber que da mesma forma que o gabinete também pode, que da mesma forma que ele é um líder, o gabinete também pode ser considerado o líder de todos os periféricos que compõem o computador, tá bom, crianças? Então, o gabinete é uma das partes que compõe o computador e é fundamental para o seu funcionamento. Vocês estão entendendo? É lá onde vocês vão ver que ficam guardadas todas as partes que nós iremos estudar hoje. Então, vamos lá. Ele fica bem pertinho do computador e lá a gente manuseia ele para várias coisas. Vamos observar, é chamado de gabinete. Primeiro nós temos a memória RAM, né? Que RAM quer dizer o quê? Random Access Memory. Ou seja, uma dessas memórias que vocês vão conhecer agora, ela fica armazenada justamente dentro do gabinete. Essa memória de acesso aleatório, ela permite fazer a leitura, a gravação e algumas regravação de dados. E esses dados ficam lá guardadinhos dentro do gabinete. Vamos só observar mais. Nós temos também a memória ROM, Read Only Memory, ou seja, significa memória somente de leitura. Ele só serve para fazer a leitura dos dados que vocês irão colocar dentro do computador, que vocês irão escrever e digitar. Ela permite apenas fazer a leitura de alguns dados. São memória cujo conteúdo é gravado permanentemente. Olha só, está aqui, esse aqui é a memória ROM, tá bom? Vamos dar mais uma observada. Temos também o HD, Hard Disk, significa disco rígido. Ele é um componente de hardware do computador que tem como função o armazenamento de dados. É justamente aí onde ficam armazenados os dados que vocês colocam no computador, além das outras funções que já vem dentro do computador, tá bom, criança? Os arquivos armazenados nesse disco rígido não se perde com o desligamento da máquina, ela fica lá dentro justamente do gabinete. Ela não se perde quando é desligado a máquina. Que máquina é essa, tia? O computador, tá bom, crianças? Já a placa-mãe, que é a motherboard, é um componente de hardware responsável pela comunicação entre os discos rígidos, as placas de memória, o processador e os leitores ópticos, que nós estudamos na aula passada, que esse leitor óptico também vocês podem observar que lá no nosso mouse, a gente falou que também eles tinham acesso óptico, né? A fonte, as placas de vídeo, entre outros. Vocês podem observar que aqui na placa-mãe, todos esses que a gente acabou de falar, a memória ROM e a memória RAM, memória ROM e o disco rígido ficam todos aqui, ó, nesse espaço. Então a memória-mãe é como se a placa-mãe é como se fosse a memória do computador. Ela é que faz com que todos os componentes unidos façam fazer esse computador funcionar, tá bom? É que nem a mamãe lá na nossa casa. A mamãe é que comanda tudo, organiza a casa, guarda nossas roupas, faz o nosso almoço. Então ela é responsável por tudo isso. Ela controla tudo, tá bom? E fica onde armazenada? Dentro do gabinete. Tá bom, crianças? Crianças, aí no livro de vocês, na página 34, nós temos uma atividade 1.
E ela diz assim: Mark entendeu que a memória do computador pode ser classificada em RAM e ROM. Mas o que isso significa? Complete as frases de acordo com as definições e descubra. A memória é responsável por fazer o armazenamento temporário de dados. Aí vocês vão lá e lembrar que a tia acabou de falar. É a memória RAM ou a memória ROM? Os conteúdos gravados pelo fabricante do computador ficam armazenados na memória ROM ou RAM. Aí vocês também ou podem pesquisar no livro ou podem voltar na nossa aulinha que vocês vão entender mais um pouco. Na atividade 2 da mesma página, leve o componente da hardware abaixo a seu respectivo nome. Criança, o componente é esse aqui, ó. Disco rígido, que eu acabei de mostrar para vocês, tá bom? Aí ele quer saber se ele é o disco de sistema, se ele é o sistema operacional ou se é o disco rígido. Então vocês vão só ligar, tá bom? Na atividade 3, o bug é o fiel escudeiro do time hacker. Misturou as palavras e escondeu o nome do componente de hardware responsável pela comunicação entre o disco rígido, a placa de memória, o processador, os leitores ópticos, a fonte e as placas de vídeo, entre outros. Inclusive, nós estamos olhando para ela agora, crianças. Localize no espaço o nome. Vocês vão procurar que nome? Placa-mãe. Vocês não vão procurar esse nome motherboard. É placa-mãe, que a placa-mãe é que é responsável pela comunicação de todos esses componentes que a gente acabou de ver, tá bom? Na atividade 4, vocês vão colocar dentro da cruzadinha essas palavras, né? Nós temos aí, Handle Access Memory, é o quê? Memória RAM, memória ROM ou disco rígido? Hard Disk, é o quê? Memória rígida, disco rígido, memória RAM ou memória RAM. Read Only Memory, aí vocês vão lembrar do que a tia acabou de falar. Falamos em português e também demos o nome, porque é assim, crianças. No computador, elas têm os nomes em português, mas só que também tem em inglês, né? Que é o verdadeiro nome que eles só traduziram para o português para facilitar para a gente. Então, vocês vão completar isso aqui na nossa cruzadinha, botando as palavras em definições em português, não é em inglês. Vamos agora ver a divisão do teclado e as descobertas das teclas especiais. Gente, o teclado, ele é indispensável, ou seja, tem que ter um teclado, tanto no computador, como no notebook, no tablet de vocês também tem o teclado virtual, ou seja, no nosso celular também tem um teclado, ou seja, o teclado ele é essencial para que a gente possa manusear o nosso computador. É indispensável para a utilização do computador. Ele é repleto de botões, como vocês estão observando aí. Tem números, tem símbolos e tem as teclas especiais, que são aquelas que a gente utiliza mais. Esse periférico de entrada é muito utilizado para digitação e para inserção de comandos, ou seja, as pessoas digitam muito, principalmente quem trabalha utilizando o computador, para fazer trabalhos escolares, trabalhos universitários, pessoas que trabalham, a maioria das pessoas hoje estão utilizando o computador como uma ferramenta de trabalho, tá bom? Agora nós vamos conhecer um pouquinho das teclas específicas. O teclado, criança, como ele é indispensável para a utilização do computador, ele é um periférico de entrada, ele também é muito utilizado na digitação. Como assim, tia? Ele é um periférico de entrada. Quando nós estamos digitando, por exemplo, Centro Educacional PNL, nós iremos digitar cada palavrinha, cada letrinha, e essas letrinhas irão aparecer lá no nosso monitor, que nós também já estudamos sobre isso. Conhecemos os monitores desde o mais antigo até o atual. Aí, nós temos o seguinte. Primeiro, essas teclas que estão bem em cima na cor verde é chamada de teclas de função. Ela tem uma função específica, mas ela só pode ser teclada a maioria das vezes se tiver unida a outra tecla, viu? Nós temos o teclado alfanumérico, que é essa corzinha azul que tem aí. Como assim, tia, alfanumérico? Porque aí, nesse localzinho aí azul, tem tanto teclas com letras como teclas com números e também com símbolos. Nessa corzinha meia rosada, um rosado bem claro, nós temos as teclas de controle, onde elas vão controlar
tudo que vocês vão fazer dentro do computador, usando o monitor e o aparelhozinho do mouse. E por último, o amarelo, nós temos o teclado numérico, onde só tem números, tá bom, crianças? Então a gente viu aí que o teclado ele é bem dividido: teclas de função, tecla alfanumérico, teclado numérico e teclas de controle. Vamos ver aqui algumas teclas especiais que são muito utilizadas. Nós temos o Shift. O Shift, criança, ela deixará as letras maiúsculas e ainda dará acesso às opções encontradas na parte superior do teclado, que foi aquela lá, partezinha verde que vocês acabaram de ver. Quando a gente aperta no Shift, a gente deixa ela pressionada um pouquinho e vai procurar outro teclado que a gente quer, outra coisinha, a pecinha que a gente quer utilizar. Já quando vocês apertam a tecla Caps Lock, vocês vão ter as letras que você digitar, vão aparecer todas maiúsculas. Aí para você, por exemplo, eu vou colocar meu nome se inicia com letra maiúscula, eu vou apertar uma vez, vou colocar a digitar, teclar lá nas teclas alfanumérico a letra S, depois eu vou voltar de novo no Caps Lock, apertar novamente para que a letra volte a ficar minúscula e vou completar meu nome, Solene, tá bom, crianças? Mas se deixar ela pressionada direto, vai ficar todas maiúsculas. Depois nós temos o Enter. Qual é a função do Enter? Quando a gente tecla a tecla Enter e é pressionada, quando ela é pressionada, o computador executa a ordem dada. E ao digitar um texto, você poderá iniciar um novo parágrafo. Você digita todo um texto, né? E aí, quando você termina aquela frase ou aquele texto, aquele parágrafo, quando você aperta nessa tecla Enter, você vai iniciar um novo parágrafo. Já no Delete, eu acho que vocês já ouviram essa palavra várias vezes. Essa tecla Delete, ela apaga todos os caracteres que estiverem à direita do cursor. Ou seja, eu vou colocar o meu nome, Solene dos Santos Fernandes. Só que eu observei que eu tinha que fazer outra coisa antes de colocar o nome Solene. Aí o que eu faço? Eu vou pegar o cursor, que vocês também viram na aula passada, preciso do mouse, né, para usar o cursor, e vou apertar uma vez lá no meu última palavrinha, no meu último caractere, a gente chama caractere, são as letras, e vou apertar a tecla Delete e pressionar até terminar de apagar todos os caracteres, tá bom? O Backspace, criança, ele apaga todos os caracteres à esquerda do cursor, né? Tudo que estiver escrito lá na parte esquerda do cursor, ele vai ser apagada por essa teclinha Backspace, ok? Nós temos aqui essa imagem dessas teclas, né, posicionada para cima, para baixo, para a direita e para a esquerda. Essas setinhas são chamadas setas de direção. Elas controlam a posição do cursor. Quem é o cursor, tia? É aquele que aparece lá quando vocês clicam o mouse. Em todos os sentidos. Para cima, para baixo, esquerda e direita. Tá bom? Crianças, aí vocês prestam atenção. Quando vocês forem utilizar, estiverem digitando ou fazendo alguma coisa e não errar. Observe bem onde vocês vão usar. Quando for procurar passar uma página, é só teclar na teclinha de cima que vocês vão voltar para a página que vocês querem. Se botar nessa teclinha que está direcionada para baixo, vocês vão descer. Se querem procurar algo no lado direito, está direcionado. Se forem procurar algo no lado esquerdo, do mesmo jeito, tá bom? Isso só é bom quando vocês estão utilizando o próprio computador. Aí vocês vão entender mais ainda, tá bom? O Homer leva o cursor para o início da linha ou documento. Criança, o cursor, como sempre eu estou falando, é a posição do mouse, viu? Ou é a setinha, ou é a mãozinha, tá bom? Ou é aquele relógio de areia. Depende do computador de vocês, tá bom, crianças? Mas o nome é Home e ele leva o cursor para o início lá do documento que a pessoa está trabalhando no momento. Por último, nós temos aqui o End. A tecla End leva o cursor ao final da linha do documento. Como vocês podem ver, o Home leva o cursor para o início da linha do documento.
Já o teclado END, a tecla END, leva o cursor ao final da nossa linha do documento que nós estamos trabalhando no momento. Crianças, muito obrigado pela atenção de vocês. Gostaria que vocês prestassem muita atenção nessa aula. Lembrando que a gente só aprende na prática, tá bom? Não adianta vocês fazer... a tia tá só falando aqui com vocês e vocês não pegar o computador, olhar o computador de vocês. Observe cada teclinha. Pede, pai, deixa eu observar aqui seu teclado para me conhecer cada tecla que a tia falou, a tia nos informou, tá bom? Então, um abraço forte da tia Sol, fiquem com Deus e até a próxima aula, tá bom, criança?